bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Estela Menegutti e sejam bem-vindos a mais uma live aqui da série Conexão Portal, do Portal de Compras Públicas. Como um centro de excelência em compras públicas, o portal sabe que o conhecimento é fundamental para aprimorar cada vez mais os processos do setor. E na live de hoje, o nosso objetivo é mostrar aos fornecedores de todas as áreas e tamanhos como é fácil vender os seus produtos e serviços para o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. É um nicho imenso de oportunidades, mas ainda pouco explorado por muitos empreendedores. Pois é, as compras públicas movimentam bilhões por ano no Brasil. Atualmente, para vocês terem uma ideia, elas representam 12% do nosso PIB, Produto Interno Bruto, que em 2019 foi de mais de 7 trilhões de reais. E vale lembrar que estamos ao vivo também no YouTube, no canal do Portal de Compras Públicas. E hoje, Leonardo Ladeira, que é fundador e CEO do portal, convidou Wesley Medeiros, que é especialista em licitações e contratações públicas. Com 28 anos de experiência na área, é professor e consultor, já participou de mais de 1.000 processos de licitação pública e ministrou mais de 5.000 horas de treinamentos, palestras e seminários pelo país. É sócio fundador da Licita News Consultoria, especializada em licitação pública, representando empresas de vários segmentos em licitações de grande porte. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre como começar a participar de compras públicas. E você que está aí acompanhando a nossa live, pode enviar suas perguntas pelo chat, tá? O nosso convidado e o nosso CEO, Leonardo Ladeira, terão o maior prazer em respondê-las. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, um ótimo dia. E para a gente dar início à nossa live de hoje, vamos à primeira pergunta. Professor Wesley, qual é a diferença entre o pregão presencial e o pregão eletrônico para o fornecedor? Vamos lá. O pregão eletrônico ele vem da inovação. A inovação de trazer o conforto do licitante em ficar em sua própria empresa disputando. Pregão presencial, a disputa tem o deslocamento. Ele tem que ir até o órgão público para entregar seus envelopes de proposta, envelopes de documentação e participar daquele processo de licitação, onde ele oferta lance e faz tudo de forma manual ali, né? Tudo ao vivo. No eletrônico, essa disputa já é feita toda de forma eletrônica. Existe nós chamamos comodidade, tanto para a administração pública e uma comodidade para o licitante, primando ainda pela transparência que o pregão eletrônico traz, porque toda a sociedade acompanha em tempo real isso também, tá? Existe uma comodidade para ambas as partes. Muito bem. Bom dia, Leonardo Ladeira. Tudo bem? Bom dia, Estela. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Conta pra gente, quais as vantagens do pregão eletrônico? Bem, queria começar também dando um bom dia para o professor, né? Bom dia, professor Wesley. Bom dia. E bom dia a todos vocês que estão conosco aqui acompanhando a nossa live. O pregão eletrônico, gente, o professor já foi no ponto que eu considero que começa a separar o joio do trigo, por assim dizer. A comodidade. Você não precisa, enquanto fornecedor, na hora de se programar para participar de um processo licitatório, ter que colocar na sua planilha de preço o custo de se deslocar até o lugar que isso vai acontecer. Isso às vezes envolve uma viagem, uma hospedagem, passagem aérea, transporte carro, alimentação fora do seu ambiente. Você consegue fazer isso de dentro da sua casa. E você consegue fazer mais de um ao mesmo tempo. Se um processo eletrônico está acontecendo ao mesmo tempo de outro processo eletrônico, se você tiver duas telas de computador, duas máquinas, você consegue estar resolvendo isso de forma simultânea. Num processo presencial, ou você está num lugar, ou você está em outro lugar. Outro ponto, transparência. A gente tem a enorme vantagem de tudo o que está acontecendo, do edital até todos os atos que estão sendo tratados dentro do processo, eles estão acontecendo em tempo real e sendo publicados na internet para quem quiser ver.
Então, você tem a tranquilidade daquele processo estar acontecendo sob o olhar da sociedade como um todo. Se isso está na internet, você consegue ver isso de forma mais ampla. E, finalmente, você, quando está participando de um processo eletrônico, você está tendo a chance de ofertar aquilo que você pode ofertar para aquela disputa de melhor. Você não tem que se preocupar com quem você está concorrendo, porque isso não aparece. A gente quando está num processo eletrônico, a gente primeiro discute o objeto que está sendo licitado, o produto ou o serviço, o preço, antes de você discutir quem que está participando dessa licitação. Na prática, você só vê quem é que estava disputando com você depois que o processo já definiu a questão do preço propriamente dito. Então, você garante uma disputa que eu entendo que é muito mais isonômica. E você falou em comodidade, agora em tempos de pandemia, não só comodidade, como segurança, né? Proteção, enfim. Então, com muito certeza. Válido para os nossos dias. Professor Wesley, no pregão presencial, na condição de fornecedor, o credenciamento ele é realizado junto ao órgão que está promovendo a licitação, né? Já no pregão eletrônico, como se dá o credenciamento de uma empresa? Credenciamento é feito pelo login e senha, a partir do momento que ele faz o cadastro naquele portal que vai gerenciar aquela demanda, né? Aquela disputa. Então, a partir do momento que ele faz o login e senha, aquela empresa passa a ter a responsabilidade dela em toda a condução do que a gente chama dos preceitos de responsabilidade, dar lance, o comportamento dela em todo o certame. Fazendo um gancho aí, é o que o Leonardo falou, tem dois princípios muito importantes que eles estão evoluindo muito com o pregão eletrônico. Nós temos isso já no decreto 10.024/2019, que é o novo decreto, que a gente fala da impessoalidade somada à eficiência administrativa. Hoje, o pregão eletrônico ele trouxe ferramentas muito mais claras, que deixam de ser lacunas, principalmente para o pregoeiro, para sanear um erro, para corrigir algo que evite afastar o licitante de uma mesa de negociação. Né, que nós chamávamos isso antes de excesso de formalismo. Então, o pregoeiro tem muito isso na mão hoje. E você fala de forma transparente com todos, via chat, os e-mails que são trocados são todos disponibilizados nas principais plataformas de disputa, então não existe o quê? Nenhum tratamento impessoal, diferente, né? Só pegando um ganchinho rápido, quando a gente fala de licitação, o Leonardo, já falei isso com ele uma vez, se discute muito o princípio da igualdade. Só que existem duas igualdades quando a gente fala de licitação. Aquela igualdade jurídica chamada isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, se alguém está em desigualdade, é porque a lei diz que ele está em desigualdade. Existe a igualdade comercial. O que é a comercial? É a disputa, é o acesso, é a competitividade, é o justo preço. Ok? Ok, muito bem. Leonardo Ladeira, quais documentos são necessários para uma empresa se credenciar junto ao portal onde vai ocorrer a licitação? Estela, isso é muito simples de fazer. Basta você preencher uma ficha cadastral que tem seus dados básicos, nome, CNPJ, nome do responsável, CPF, e anexar na própria plataforma os documentos que variam de acordo com a natureza da empresa. Então, se você é uma MEI, você vai ter a declaração de constituição da MEI. Se você é uma empresa, uma pequena empresa, uma SA, você vai ter ali que colocar contrato social, procurações, etc. Mas você faz isso de forma online. Você, e isso é importante nesse tempo de pandemia, não tem que se deslocar. Esse é um outro ponto muito importante do processo eletrônico, inclusive para a manutenção da atividade econômica. Você consegue, mesmo no momento onde você está numa região que está com lockdown ou com alguma restrição de movimentação, continuar disputando e abrindo espaço para potenciais negócios, mantendo a sua roda girando, por assim dizer, de forma eletrônica, de onde você estiver. Você não precisa ir para algum lugar para validar esse documento. Você só precisa ter esse documento com uma autenticação eletrônica para poder encaminhar isso para a gente. Basicamente é isso. E isso pode ser feito, no caso do portal de compras públicas especificamente, pelo próprio portal. Você, uma vez que você se cadastrou, recebeu login e senha, você pode enviar para a gente pelo portal esses documentos e a gente valida isso de forma eletrônica também.
Muito bem. Professor Wesley, como ficou o envio dos documentos de habilitação com a aplicação das novas regras do pregão eletrônico do Decreto 10.024 de 2019? Agora, a principal mudança. Quando o licitante cadastra a proposta dele, ele cadastra a proposta, né? Ele envia a proposta dele, que a gente chama de proposta inicial, e ele tem que enviar agora os documentos de habilitação dele em conjunto com a proposta. Isso é a regra do pregão. Aí muitas pessoas falam assim, mas isso está errado, isso aí a administração está andando para trás. Por que não só enviar os documentos do licitante vencedor? Porque antigamente nós tínhamos muitas empresas que participavam de licitação com o objetivo de tumultuar o processo e ela não enviava a documentação posterior, gerando o quê? Desclassificações, trazendo morosidade. E hoje, algo que é muito importante, principalmente para os licitantes que são sérios, que buscam aí, como se diz, o êxito nos processos licitatórios, hoje de penalidade para empresas que declaram que cumprem plenamente as normas de proposta, declaram que cumprem plenamente as normas de habilitação e elas são inabilitadas sem um motivo justificado. Então, elas vão ser penalizadas. Isso trouxe uma grande responsabilidade, eu digo mais, uma acreditação por parte dos licitantes no processo licitatório. Só pegando um gancho, Leonardo, quando você falou de documentação, nós temos 4 bases dentro de um processo licitatório, né? O portal de compras, ele faz a gestão de compras públicas de todo o volume, desde o pequeno volume ao alto volume. Exato. E eu tenho o basilar da qualificação jurídica, da qualificação fiscal, da qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira. Isso são os basilares que eu tenho para participar de uma licitação, onde eu, licitante, também tenho que ter a minha responsabilidade de estar extremamente organizado para manipular essas documentações, porque elas podem mudar a exigência dela de licitação para licitação. Como você falou, Leonardo, eu tenho licitações que o MEI vai estar presente. O MEI tem uma documentação muito reduzida. Eu tenho licitações que eu vou ter microempresas, empresas de pequeno porte, e eu tenho licitações que são complexas, que elas fogem dessa base de, vamos falar de jurídica, fiscal, econômica e técnica, quando ela se abre lá no artigo 30 que fala documentos que atendam lei especial. Isso depende também muito do outro lado, que é o licitante, ok? Só lembrando, né, dando continuidade à tua pergunta, que esses documentos de exigência do edital são enviados em conjunto com a proposta, ok? Muito bem. Leonardo Ladeira, quando o ente fornecedor quer começar a participar de pregões eletrônicos, ele precisa obrigatoriamente ter cadastro no SICAF? O SICAF, né, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Poder Executivo Federal? Aliás, acho que seria bom até a gente explicar, né, o que é o SICAF, porque muitos dos fornecedores aqui do público da live ainda não estão vendendo para o governo e não conhecem, né? Vamos lá. Bem, o SICAF, como o próprio nome diz, é um cadastro unificado para o governo federal. Então, para você participar de qualquer licitação para o governo federal, ministérios, autarquias federais, você sim precisa estar cadastrado no SICAF. Isso tem um processo próprio e específico, e que na prática você faz uma validação dos seus documentos antes de entrar em qualquer disputa que você vai ter. Documentos de habilitação jurídica, basicamente, né? O professor falou aí de várias modalidades, tem algumas informações que não são validadas no SICAF e que dependem de licitação para licitação. Agora, o SICAF só serve para o Poder Executivo Federal. Ele não é necessariamente uma obrigação para participar de pregões que sejam estaduais ou municipais, apesar do que existem alguns desses entes que também fazem uso do SICAF. Não é uma unanimidade. Por exemplo, no portal de compras públicas, nós atendemos hoje de forma direta cerca de 900 municípios brasileiros. Eles não usam o SICAF. Eles usam o nosso cadastro de documentos interno, que é esse mesmo da habilitação, e, como o professor Wesley citou, ao enviar uma proposta, os documentos que são específicos do processo licitatório têm que ser enviados junto com a proposta de preço,
para estar disponíveis ali dentro. Eu queria, inclusive, fazer uma ressalva. A lei prevê, inclusive, que algumas certidões, quando você é uma empresa de pequeno porte, podem ser enviadas junto da proposta, mesmo estando vencidas, porque você tem um prazo legal de correção e de atualização desses documentos posterior ao final do processo, se você é uma empresa de pequeno porte, se você é uma ME, uma EPP. Isso não se aplica a empresas fora desse enquadramento. Mas, de qualquer forma, eu estou com uma certidão que eu tenho o direito de atualizar depois e ela está vencida agora. O que eu faço? Eu mando ela vencida. E eu comprovo que eu tenho a certidão, mesmo que ela esteja vencida, e posteriormente, numa diligência, eu apresento o documento atualizado na fase posterior ao final do processo. Dentro desse momento, eu vou aproveitar até um gancho de uma perguntinha que já apareceu aqui, que eu acho que é interessante. O colega que perguntou aí a respeito, na hora dos lances, o pregoeiro sabe quem está dando os lances? Não. Vamos simplificar a resposta de forma objetiva? Não, não sabe. Tá? O pregoeiro, antes do processo acontecer, ele sabe tão somente se aquele processo recebeu proposta ou não. Ele sabe o número das propostas e não faz ideia nem do conteúdo dessas propostas, nem de quem mandou essas propostas. No portal de compras públicas, a plataforma, ela deixa, inclusive, isso encriptado. Nem a gente sabe o que está acontecendo ali dentro. Tá? Quando o pregoeiro vai abrir a sessão pública, ele faz a aceitação da proposta. Quando ele está fazendo a aceitação da proposta, ele está validando basicamente marca, produto, marca e modelo, para ver se aquilo dali está adequado, e preço, para ver se não tem alguém que botou alguma coisa completamente fora do escopo disso. Aí ele faz essa validação às cegas. A gente sabe o milagre, mas não sabe o santo que tá fazendo aquele milagre ali dentro, não. Toda disputa de preço também acontece dessa forma. A gente vê qual é o valor que está sendo disputado, mas a gente não sabe quem está dando aquele lance, aquela aposta. O que acontece aqui, no final da disputa, quando, de acordo com a mecânica que está sendo adotada agora, que mudou agora na Lei 10.024, e a gente fala isso numa próxima pergunta, senão eu me estendo demais, Estela. Quando termina a disputa, e terminam todas as disputas do processo licitatório que está sendo disputado, aí você tem a declaração dos prováveis vencedores, a parte de habilitação e a fase recursal, que pode alterar esse resultado de alguma forma. Só nesse momento, onde já não tem mais preço sendo discutido, é que você sabe quem é que está participando do processo licitatório de forma objetiva. Leonardo, só complementando aí a tua pergunta, a tua resposta, quando você fala aí das habilitações, o envio de documentos, a gente chama daquela de habilitação parcial e obrigatória. E nós temos também a situação que você falou, só para elencar, para quem está assistindo, esse direito de poder regularizar as documentações, eles são das microempresas EPP, amparado pela Lei 123/2006 e o Decreto 8.538/2015. Então, funciona como? Uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e o MEI, que também é reconhecido dentro desse decreto, eles podem participar de uma licitação com sua documentação irregular. O que é irregular? Ele tem problemas com o fisco, ele tem algum problema e a certidão dele é positiva. Ele participa da licitação, se ele ganhar aquela licitação, ele tem um prazo de 5 dias úteis para poder regularizar a situação dele. A critério da administração pública, esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias úteis. Mas aí, nós temos um avanço, Leonardo, no decreto 10.024, que lá deixa muito claro que hoje um pregoeiro pode acessar qualquer sítio oficial, seria Receita Federal, Caixa Econômica, Estado e município, para regularizar um documento de um licitante. Então, isso está sendo estendido hoje a muitos licitantes, não só a microempresa EPP. A diferença é que o microempreendedor e o EPP, ele tem um prazo, e uma empresa de médio ou grande porte teria que ser regularizado naquele momento. Um esquecimento, por exemplo. Coloquei uma certidão vencida, mas ela está regular. O pregoeiro atualiza isso na hora. Já tem acontecido isso em alguns pregões, ok?
diminuindo o formalismo, né, professor? E aí a gente consegue facilitar o acesso do processo licitatório e, em vez de se ater a um detalhezinho, a um descuido, um pedaço de papel, a gente está, de fato, discutindo o objeto. E isso é bom para todo mundo. Fazer uma transição da primeira pergunta da Estela para o momento da live agora. A grande diferença, Estela, do pregão presencial e pregão eletrônico, eu digo assim, brutal, no pregão presencial eu vejo o meu concorrente, eu tenho contato com ele. No pregão eletrônico, isso é sigiloso. Nem o licitante sabe com quem ele está ali naquela sala. Isso tem o quê? Isso protege o princípio da impessoalidade. Não se tem como ter qualquer tipo de favorecimento ali, ok? Pontos muito positivos, né? Muito positivos. E eu queria só chamar mais uma atenção. Olha a gente esticando uma pergunta demais aqui, Estela. Depois você puxa... Fique à vontade, Leonardo. Tá, joia. Outro ponto que é importante. Se você é ME e EPP, a mesma Lei 123, né, de 2006, e que foi inclusive modificada pela Lei 147, já prevê uma série de vantagens além dessa, que é uma disputa. Você, quando é uma empresa de pequeno porte, se você está dentro de um determinado intervalo do preço, quando o processo de disputa encerra, se é uma empresa de grande porte que está ganhando aquela disputa, e você está dentro de um intervalo próximo daquele valor, você tem direito a dar um lance de desempate. Isso é chamado de empate ficto. E mesmo que você tenha ficado em segundo lugar, no final da proposta, esse benefício também cabe a você. Você também pode, depois da disputa finalizada, dar um lance, que pode ser um centavo menor do que o lance da empresa de grande porte, e levar o item. Isso sem falar do suporte que o Portal de Compras Públicas dá, e eu considero importante ressaltar isso, à compra local e regional. Porque você também tem uma segunda situação de empate ficto aí, que é para a empresa que está dentro da área considerada local ou regional do município que está licitando isso daí. É uma vantagem adicional para o fornecedor que está na região. Vamos em frente aí. Vamos seguindo. Muito bem, pontos bem relevantes aqui na nossa live. Professor Wesley, com as novas regras do pregão eletrônico, como ficou definido o modelo de disputa da fase de lances para o fornecedor? Nós temos dois modos de disputa agora. Primeiro modo chamado de disputa aberta, né? Eu vou fazer uma comparação com algumas pessoas que têm ainda a visão do pregão eletrônico antigo, onde você tinha uma disputa comum e entrava o tempo randômico aleatório, né? Um sorteio, como se diz, pelo sistema, que aquilo poderia piscar na tela e acabar e eu teria um ganhador, às vezes até com um preço muito alto. No novo modelo agora, eu tenho um tempo de disputa normal de 10 minutos e, chegando esses 10 minutos, a cada novo lance se prorroga mais 2 minutos. Isso é o disputa aberta. Então, enquanto eu tiver lance no sistema, o sistema vai prorrogar mais 2 minutos. Aí a pessoa pergunta, mas Wesley, então nós vamos ficar o dia todo competindo? Porque se a cada 2 minutos prorroga o sistema, esse pregão não vai acabar. Aí vem da organização do edital. Os editais de pregão eletrônico agora, eles têm uma regra que o pregoeiro deve definir qual é o lance mínimo a ser admitido. Então vamos imaginar que eu tenho uma licitação de R$100 mil. No edital diz que cada lance deve obedecer baixar R$500 em cada lance. Então, cada vez que entra um lance, ele no mínimo é R$500 mais baixo. Isso também poda um pouco esse distanciamento, tá? Não é obrigatório, é facultativo, mas os pregoeiros têm feito muito isso, já pela evolução lá da lei da estatal, da lei do RDC. Então, isso é o sistema de disputa aberto. A partir do momento que eu tiver um intervalo de 2 minutos sem ter nenhum lance, o sistema fecha, eu tenho um licitante ganhador. Segundo modo de disputa, disputa aberto combinado com fechado. Particularmente é o que eu mais gosto. Vamos lá. Eu tenho 15 minutos de tempo normal de disputa. Depois desses 15 minutos, o sistema entra no tempo randômico aleatório, que pode ir de 0 segundos a 10 minutos. Fechou esse sistema, eu tenho ali uma primeira classificação. Licitante vencedor, segundo colocado, terceiro colocado, quarto, quinto. Vamos dizer que eu tenha 20 licitantes competindo. Eu vou pegar o primeiro preço,
Todos os licitantes que tiverem até 10% desse primeiro preço têm direito a um lance único, chamado de lance fechado. Então, ele tem 5 minutos para registrar no sistema o seu último lance. Muda todo o cenário da licitação. Então, tem 2 momentos muito competitivos. Esse do tempo aleatório e agora o meu último lance. Depois que eu registrei esse lance, o sistema reclassifica e eu tenho um licitante vencedor e os demais. Aí, voltando à perguntinha lá de trás, é o momento que se aplica o benefício à microempresa e empresa de pequeno porte. Eu tenho uma empresa vencedora, como é um pregão, eu vou ver se tem alguma microempresa ou empresa de pequeno porte dentro de 5% desse valor e ela é considerada empatada, o empate ficto. E ela tem o direito, como o Leonardo falou, de dar um lance de 1 centavo contra o melhor preço. E ela se torna a arrematante do pregão. Leonardo, quais são as novidades em casos de empate entre fornecedores? Bem, tem 2 cenários aí. Uma é a questão do empate ficto, que já foi tratado aí pelo professor agora, então eu não vou me repetir, ele já fez uma explanação mais do que suficiente para isso. E a outra é a situação do empate real. Antes, quando você tinha uma situação de empate num resultado, um item terminou com 2 ou mais fornecedores com o mesmo preço, tá? Isso só acontece em fase de proposta, mas pode acontecer. Num caso onde ninguém resolveu dar lance e parou onde está. Eu já vi isso acontecer muito, Estela, com alguns medicamentos muito baratos. Quando você tem, por exemplo, aspirina, ácido acetil salicílico, na verdade, né? Produtos que já são muito baratos e que todo mundo que lida com esse processo do pregão já sabe qual que é o preço que aquele produto tem e já dá logo na proposta o menor que pode fazer, e isso acontece. Aí, antes, o pregoeiro tinha que marcar uma sessão presencial para fazer esse sorteio. Hoje isso já pode ser feito de forma eletrônica. Essa é uma mudança exatamente para ganhar agilidade randômico entre as pessoas que estão empatadas e apresenta quem foi que venceu aquele item especificamente. E aproveitando, só para fazer um gancho no comentário do professor Wesley anterior, né, da história do aberto fechado e do modo aberto, alguém no grupo aqui perguntou a respeito de robô. E eu acho importante a gente falar a respeito disso. A automação de lance, ele inegavelmente vai ter alguém tentando fazer isso. Quando a gente tinha um processo onde o tempo era randômico, isso na lei anterior, né, isso era muito importante na disputa, porque aumentava, a ideia do robô era passar com o fornecedor o máximo de tempo possível à frente, para ele ver se ele dava sorte, por assim dizer, e terminava com o lance dele à frente dos demais e saía beneficiado por conta de um item que, cá entre nós, deixa a disputa desigual. Sim. Quando a gente aplica num processo aberto, a mecânica do processo aberto, já não faz mais diferença nenhuma se isso está sendo feito por alguém digitando, porque você tem 2 minutos para pensar e dar o seu lance, é mais do que suficiente para você ver isso. A tela do portal de compras públicas, os preços do portal de compras públicas, se atualizam a cada 5 segundos para o fornecedor no momento de disputa. Então, quando a gente está falando em 2 minutos, a gente está falando em 24 atualizações de tela. Ele teve tempo de sobra para ver que mudou, raciocinar e saber se ele pode. A vantagem que esse robô tinha, ela meio que desapareceu, porque aí ele deu um lance que eu dei um lance agora que eu posso fazer. Aí, em seguida, o robô deu outro lance. Ele não tem mais fator sorte. Ele tem outro. Se isso acontecer, e a gente combate, tenta evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Tanto é que para isso, a gente aplica limitações de tempo. Você tem um intervalo mínimo entre um lance e outro que alguém pode dar. Mesmo que alguém esteja automatizando esse processo, a gente bloqueia isso. Tá? Então, a gente tenta manter dentro do possível, porque isso é uma briga de gato e rato, tem sempre que a gente cria um obstáculo. Alguém desenvolvendo do outro lado tenta arrumar uma maneira de passar esse obstáculo para frente, e isso vai caminhando, né? Mas o que a gente tem buscado? A gente tem buscado, com esse modo de disputa aberta, que você neutraliza essa vantagem do tempo. Por quê? Porque mesmo que isso tenha sido feito de forma automática,
e entendo que isso, inclusive, não deve ser feito de jeito nenhum. Tenho certeza que o professor vai falar mais a respeito disso, conheço a postura dele a respeito disso. Essa vantagem desaparece, porque não tem mais sorte. Ele vai ter que dar o lance dele e dar tempo para o outro dar o lance dele seguido logo depois. Então, é mais agilidade, mais justiça para o processo, né? Mais isonomia, enfim. Mais isonomia, menos concorrência desleal dentro do processo. A palavra é essa. O robozinho ele atrapalhou muito, viu, pessoal? Tivemos aí empresas investindo em robozinhos. Lembrando a vocês que a jurisprudência já pactua isso como um crime. Ela cancelou muitos processos de licitação. Eu fui uma das pessoas que ataquei muito que utilizava robô. Nós tínhamos lances aí de centésimos de segundos em cima do lance. E a prova ficava registrada numa ata, simples assim, era só periciar. E hoje essa evolução do novo pregão, ele está afastando o robô. De toda forma, o Leonardo sabe, nós sempre vamos ter alguém tentando burlar. Agora, para nós que temos uma experiência muito maior, o portal de compras públicas é uma referência, você vai pegar a ata depois de pronto. Ali tem segundo e milésimo de segundo de um lance. Se você tem a utilização de um robô no tempo aleatório do sistema aberto e fechado, motivar a intenção de recurso, recorrer e demonstrar a utilização de uma ferramenta que é ilegal. Simples assim. Muito bom, muito bom. Dando continuidade aqui, professor Wesley, como ficou a contratação de serviços de engenharia através do pregão eletrônico? Vamos lá. Falar dessa contratação, isso deu muito trabalho, né? Isso começou desde como é que se diz, das audiências públicas, o CREA se manifestando com um conf altamente contra as contratações de serviços de engenharia em pregão. Só que o entendimento é muito claro. A administração não está contratando obra de engenharia, obra, edificação. Ela está contratando serviços de engenharia por pregão. É aquilo que é comum, é muito simples de explicar. Imagina que antes eu tinha que fazer uma concorrência, uma TP, para fazer uma reforma de um órgão público de pintura e troca de piso. Hoje eu não preciso mais disso, eu faço um pregão. Então, antigamente, lá no... Vamos falar, Leonardo, vamos voltar a desenterrar, né? Que ainda não foi revogado. 55/2000, ele é muito claro que obras e serviços de engenharia não podem ser licitados por pregão, né? E o decreto 3.555, ele regulamentou o início do pregão eletrônico lá de 2000 a 2002. No decreto 5.450, se mantinha essa mesma decisão e abria-se uma lacuna. O que aconteceu como sempre? Começaram a acontecer obras e serviços de engenharia simples em pregão, e isso era um grande problema. Agora, com o novo regulamento, com o decreto 10.024/2019, se pode fazer licitações de serviços, né? A gente chama de serviço de engenharia comum, sem qualquer tipo de problema, tá? Mesmo que ele tenha um responsável técnico, mas seja uma coisa mais simples. Agora, voltando, as obras complexas continuam sendo licitadas por concorrência e tomada de preço. Por enquanto, tá, pessoal? Porque na nova lei de licitação temos grandes mudanças sobre esse assunto. Leonardo nova Lade... Desculpa, Estela, só para dar um spoiler, na legislação que está no Congresso Federal, a gente vai ter a concorrência pública, que é quem trata de obras, basicamente, no formato eletrônico, Estela. Então, a gente, na prática, vai ter na legislação nova uma possibilidade para isso ser licitado também, né? Nós já temos, Leonardo. O RDC já faz isso. Sem dúvida, é verdade. Já faz isso. Então, já é uma evolução. E cada vez mais um belo para o eletrônico. Uhum. Muito bem. Leonardo, quando uma empresa quer participar de pregões eletrônicos, onde ela deve buscar novas oportunidades para participar de processos no portal de compras públicas? Bem, aqui eu vou falar especificamente do nosso portal, tá, Estela? Sim, Quando um fornecedor se inscreve no portal, ele não tem que desembolsar imediatamente dinheiro nenhum. Ele se inscreve no portal e ele passa para a gente 2 conjuntos de informação.
Quais são as regiões que ele está preparado para atender no Brasil? A gente está separando estado a estado. E quais são as linhas de fornecimento? Qual que é a atuação que aquela empresa tem no mercado? Ah, eu trabalho com material de escritório, hortifruti, material de limpeza, secos e molhados, veículo, e por aí vai. Você tem lá um catálogo de serviços e medicamento, que já foi falado aí várias vezes. Você diz qual é a sua linha de atuação e onde é que você atua. Tá? Isso você faz de forma absolutamente gratuita. Aí, o que o portal faz? Toda vez que um processo licitatório é cadastrado dentro do portal, a nossa equipe de retaguarda faz uma classificação do que está sendo licitado em cima dessa mesma grade que o fornecedor pode escolher. E o que acontece? Quando essa classificação é feita, isso acontece até no máximo 1 hora depois que o processo é publicado, e observe que o processo é publicado e ele tem, exceto a situação emergencial do Covid, que é a metade desse prazo, um mínimo de 8 dias úteis, né, 4 no caso do Covid, para receber propostas. Então, 1 hora em 8 dias é um tempo bem curtinho. Se você tem a nossa app, pode ser baixada também gratuitamente, tanto da Apple Store quanto do Google Play, você vai ser avisado na hora que essa classificação acontece. É um push, isso é automático. Se você não tem, o e-mail que você cadastrou na plataforma vai receber toda segunda, quarta e sexta um e-mail que a gente chama de aviso de licitação, que é uma relação de todos os processos licitatórios que das áreas que você disse que atua, nos segmentos que você disse que atua para o portal. Aí você vai ter acesso gratuito ao edital, às oportunidades que estão ali dentro, e, de acordo com o tipo de disputa, se for, por exemplo, uma dispensa de licitação com disputa, a dispensa eletrônica de licitação com disputa, que é uma modalidade que a gente tem trabalhado e fomentado que seja usada para pequenas compras. Isso aí pode ser, inclusive, gratuito também. Tem diversos processos que são franqueados dentro da estrutura do portal. Você só precisa pagar alguma coisa para o portal se você encontra um pregão eletrônico que você se interessa em participar. Aí você tem uma participação específica no portal e que pode envolver troca financeira. Fora isso, é absolutamente gratuito. E outra, o jornal também tem uma segunda análise. A gente chama isso de risco de deserto. O que acontece? Quando um processo licitatório passa pela metade do prazo dele sem receber proposta, lembra que eu falei na pergunta anterior que a gente sabia a quantidade, mas a gente não sabia quem? Esse contador é acompanhado. Então, o processo foi publicado hoje, passou 4 dias úteis e não recebeu nenhuma proposta. Esse processo passa a fazer parte do nosso aviso de licitação para aquela linha de fornecimento no Brasil inteiro. Mesmo sendo fora da área de atuação, a gente chama isso de oportunidade de risco de deserto. É um processo que está acontecendo e que corre o risco de não ter ninguém disputando, porque já passou a metade do prazo e não recebeu proposta. Aí a gente desconsidera a atuação regional. Vai que é alguma coisa que você não está habituado a fazer enquanto fornecedor, mas que com um esforçozinho você vai conseguir fazer. Então, esse é um alerta adicional num bloco separado do jornal, que sempre é uma oportunidade bacana de acompanhar. É alguém que está querendo comprar alguma coisa que você pode fornecer e que ninguém se habilitou ainda. É bom para você, fornecedor, que está tendo uma oportunidade nova de disputa, e é ótimo para a administração pública que não está fazendo um processo correndo o risco de ficar deserto e ter que fazer todo um processo burocrático de novo, repetindo alguma coisa. Então, o nosso app está disponível tanto para iOS quanto para Android. É isso, Leonardo? Exatamente, de forma gratuita também. O mesmo cadastro que você usa no portal, você usa no app. E em vez de ter que esperar 3 vezes por semana para ser avisado do que acontece, você pode receber praticamente em tempo real essas oportunidades. Ótimo. Bom, vamos à última pergunta aqui da nossa live, que vai para o professor Wesley Medeiros. Professor, houve alguma alteração na fase recursal do pregão eletrônico se comparado à redação anterior?
A gente tem algumas mudanças da seguinte forma, não na fase recursal propriamente dita, né? Mas assim, para deixar muito claro, se alterou a fase de esclarecimentos, pedido de esclarecimentos, que antes ela era subjetiva e agora ela tem prazo de 3 dias úteis para se solicitar esclarecimentos e o pregoeiro tem 2 dias, 48 horas para poder te responder. A impugnação também, antes eram 2 dias úteis que antecedem a abertura, ela agora é de 3 dias úteis que antecedem a abertura do certame, ok? Então tem que pedir essa impugnação e o pregoeiro tem 2 dias úteis para poder te responder. Uma coisa, Leonardo, muito delicada é a contagem de prazo. O licitante erra demais contagem de prazo. E não se pode brincar com prazos administrativos, né? Então, um exemplo, hoje é quinta-feira. Se eu tenho um pregão quarta-feira que vem, que dia que eu posso pedir esclarecimento? Que dia que eu posso impugnar? Eu vou contar. Quarta é o dia do pregão. Vou contar terça, segunda, sexta. 3 dias úteis que antecedem o pregão. Então, hoje, quinta-feira, é meu último dia de impugnar ou pedir esclarecimentos. Chegando à sua fase recursal. Abriu a intenção de recurso, motivei a intenção de recurso, eu tenho 3 dias para poder apresentar minhas razões de recurso. Vou dar uma palhinha melhor sobre isso, viu, Leonardo? Porque o pessoal está assistindo. Quando vocês participam de uma licitação, e vamos lá, eu tenho a fase de arrematante, que o portal tem, analisa-se os documentos do licitante, aí passa-se a declarar vencedor. Quando o pregoeiro declara o licitante vencedor, ele abre no sistema o campo para que vocês motivem a intenção de recurso. É o que nós chamamos do ato insuscetível de privilégio. Você vai dizer por que você não concorda e você, a partir daquele momento, tem 3 dias para apresentar suas razões recursais. Aí, como se diz, esse pessoal que escreve lei complica a cabeça da gente, né? Porque se você pegar lá no pregão presencial, se fala em 3 dias úteis. Se você pegar na lei do pregão, se fala em 3 dias. Eu que sou profissional do direito, dia útil é uma coisa, dia corrida é outra coisa. Mas a jurisprudência pede para entender, os tribunais de conta recomendam que os pregoeiros considerem 3 dias úteis. Então, se eu participei de um pregão hoje o pregoeiro declarou vencedor e abriu lá o campo de motivação de intenção de recurso. Motivei minha intenção de recurso. Conta sexta, segunda e terça. Terça-feira eu tenho que apresentar minhas razões recursais, tá? Lembrando, Leonardo, que muito se decide em licitação em recursos, né? Recursos contra razões o tempo todo, tá? Para finalizar, essa minha participação nessa pergunta é falar muito sobre organização, né? Principalmente a administração, cada dia mais organizada, né? Buscando os melhores portais para poder realizar suas licitações. Prova disso é o sucesso do portal de compras públicas, né? Fazendo todo esse atendimento. Eu indico muito o portal para os meus clientes governo e eu só tenho recebido elogios. Meus 3 últimas indicações pelo atendimento que vocês dão ao pregoeiro, pelo treinamento ao pregoeiro, aquele acompanhamento do primeiro pregão, é muito importante. E para o licitante, o mesmo zelo do lado de cá, né? Aquele pegar na mão, mostrar como que o portal funciona, como que é a fase de lance. Então, organização de ambos os lados, princípio da igualdade, princípio da impessoalidade, né? E o principal de tudo, que eu acho que o Leonardo prima pela empresa dele, é a transparência, a água cristalina. Transparente o processo menos dor de cabeça para qualquer que seja a pessoa envolvida, ok? Eu vou aproveitar esse momento aí, obrigado pelas palavras, professor, inclusive para dizer isso, a gente realmente faz a nossa central de atendimento, está preparada para atender o público que ela está falando, seja ela comprador, seja ela fornecedor. E o portal tem um ambiente de simulação que permite que você tenha contato com a plataforma. A gente tem os manuais que estão online, a nossa central de atendimento, que é toda composta por pregoeiros formados, ou seja, as pessoas que estão na nossa central de atendimento não é um call center que está ali seguindo script, são pessoas que conhecem a lida da compra pública, tá? E estão preparados para conversar com vocês. E a gente faz tanto para o fornecedor quanto para o comprador, treinamentos específicos e simulações para a pessoa ter a chance de entender como é que aquilo vai acontecer na hora da verdade. Que tem um ponto que é muito importante a gente lembrar,
Não é videogame, apesar de estar na internet. Ninguém te obriga a dar um lance, mas a lei te obriga a cumprir o lance dado. Então, você tem que ter uma noção muito clara do que você está fazendo para não incorrer numa situação onde você ganhou e depois vai preferir não ter ganho. Isso é um ponto. Um dos nossos participantes fez uma pergunta: como é que está a questão do pagamento das prefeituras? Uma vez eu paguei, eu vendi e levei um ano para receber sem multa, sem juros. Bem, gente, o que a gente recomenda nessa hora? Acompanhe duas coisas que são importantes. Primeiro, qual é a dotação orçamentária que está sendo usada dentro daquele processo licitatório? Você tem muito mais garantia de recebimento quando você está licitando alguma coisa que é uma transferência voluntária da União do que quando é um recurso próprio, quando é recurso próprio. Ponto 1. Ponto 2. Tome cuidado com a formalização. Tome cuidado com a formalização da sua entrega. Existem ritos também. Você tem o serviço público tem rito do início ao fim. Tem rito para disputar, tem rito para contratar, tem rito para receber um item ou serviço. Então, você tem que tomar cuidado em cumprir toda a parte burocrática da sua entrega para garantir o seu direito de recebimento, e você tem o direito de acompanhar a ordem cronológica dos pagamentos da prefeitura. O ente comprador pode atrasar alguma coisa? Pode. Em prefeitura, eu conheço prefeitura que paga em 30 dias. É melhor do que muita venda para privado. O que você precisa fazer e acompanhar? A ordem cronológica dos pagamentos que o ente público tem que fazer tem que estar transparente para você. Você vendeu, entregou, você tem uma data de recebimento, de entrega disso. O teu recebimento não pode ser passado para trás em detrimento de um outro recebimento que foi feito depois do seu. Isso é importante para evitar que você tome prejuízos e, se isso estiver acontecendo, tem medidas cabíveis judiciais, sim, que devem ser feitas, inclusive com responsabilização pessoal do servidor público que tá fazendo está causando esse desvio. Leonardo, vou só complementar, porque esse assunto é o que mais se fala hoje, é sobre atraso de pagamento, né? E como eu sou consultor, minha empresa é de consultoria, eu tenho aqui N processos de cobrança. Tudo é processo. Quando a gente participa de uma licitação, é um processo de licitação. A partir do momento que vocês entregam, a grande confusão do licitante ele está acostumado a vender para o privado, que ele emite uma nota fiscal hoje, dia 25, com validade com pagamento em 30 dias, para o dia 25. Normalmente ele emite um boleto. A administração não trabalha assim. Eu entreguei, chama-se termo de entrega provisória. Só entreguei, tá ali. É formada uma comissão para receber o meu produto e o meu serviço. Quando se forma essa comissão, gera o termo de recebimento definitivo. Nós chamamos... Isso demora, em média, 10 dias. Vamos colocar 10. A partir daquele momento, começa a contar o prazo de pagamento. Só que esse processo vai andar na gerência administrativa, na gerência de controladoria, ele vai lá no financeiro para chegar para pagar. Um detalhe, quando você participa de licitação, você declarou que você vai manter todas as suas condições de habilitação durante o fornecimento. Isso quer dizer, sua documentação não pode vencer. Se ela vencer, você tem a responsabilidade de ir no órgão público atualizar a sua certidão fiscal. Não espere o órgão público te ligar. Muitos recebimentos que eu pego aqui, a culpa não é do órgão público, é do licitante. E o Leonardo falou uma coisa muito importante. O órgão público, ele paga. Ele pode demorar, mas ele paga. Ele não fecha, ele não entra em falência. Mas eu já fiquei 1 ano sem receber. Eu também já fiquei, mas ele não deixou de me pagar. Isso é o mais importante de tudo. Mas esse controle vai do licitante. Quando você fala, Leonardo, dotação orçamentária, de onde vem o meu dinheiro? É arrecadação? É convênio? É repasse? Nós estamos numa época de pandemia. O comércio está parado. Isso quer dizer que a arrecadação está o quê? Lá embaixo. Se torna uma rubrica que eu tenho que pensar se eu vou entrar naquela fila. Ok? Então, é acompanhamento o tempo todo. Acompanhar para receber. Basicamente é isso. Muito bem. Quer complementar com alguma coisa, Leonardo? Só reforçar.
A ordem cronológica de pagamento é preceito legal. Se mais alguém fala, também estou com uma prefeitura que não me paga há 1 ano. Primeira coisa a saber, você está com seus documentos e suas certidões regularizadas junto à prefeitura? Se sim, peça o cronograma de pagamentos da prefeitura. Pega a agenda de pagamentos, porque na hora que você pedir isso, o servidor público sabe que se ele estiver desrespeitando a ordem cronológica de pagamento, ele está se colocando numa situação difícil e isso aí tende a se resolver. Tá? Às vezes, você tem que tomar uma medida numa esfera que não é administrativa, é judicial. Isso, gente, a maneira mais fácil de você acabar com a carreira de um político é recusando as contas dele. Então, desde que você teve a lei de responsabilidade fiscal publicada no país, a gente pode dizer isso, pode atrasar. Pagar, vai. Tá? É só acompanhar, às vezes dá trabalho e muitas vezes dá menos trabalho do que receber de uma multinacional. Então, é uma oportunidade, sim. E o processo eletrônico, ele vem exatamente para tirar as desigualdades que muitas pessoas se sentiam impedidas de participar do processo, achando, esse jogo não é para mim, isso é um jogo de carta marcada. A gente nem sabe quem está jogando mais. O processo eletrônico veio para deixar isso mais simples para quem está começando a participar agora. Não deixem de fazer isso. Aí eu vou aproveitar, Estela, fechando aqui para fechar minha fala, para comentar com vocês. Alguém pediu, não tem um manual? Manual é muito, mas tem uma cartilha. A gente está lançando hoje e todos os participantes aqui da live vão receber o link para ela no nosso e-mail de agradecimento. Uma cartilha de primeiros passos do processo. É tudo que você precisa saber? Não, é o começo. Mas eu acho que ali você já vai conseguir entender para onde é que você vai ter que ir. E eu tenho certeza que o professor também tem materiais muito ricos para acrescentar em cima desse caminho do começar a licitar, né, professor? Se você me autorizar, eu posso disponibilizar no chat um link para o curso de pregão eletrônico com um valor diferenciado para quem assistiu a live, tá? Leonardo. Fique à vontade, pode divulgar sim, professor, e manda para a nossa equipe de comunicação. A gente vai acrescentar o link no e-mail de boas-vindas, de agradecimento também. Lembrando que os meus cursos estão na Udemy, a maior plataforma de curso online do mundo. A gente está fazendo todo um trabalho de preço diferenciado, tá? Um curso de licitação, sabemos que é um investimento, mas eu tenho trabalhado muito em prol de trazer a preços justos para investimento, principalmente de microempresário e empresas de pequeno porte e o MEI. Eu deixei o link aí no chat, estou fazendo o curso aí para vocês para essa live a R$ 250 a inscrição, ok? Muito bem, senhores, que manhã proveitosa, né? Mas é isso, chegamos ao final aqui da nossa live e esperamos ter esclarecido muitas das dúvidas das empresas que querem entrar nesse universo das compras públicas. Então, agradecemos a participação do nosso convidado de hoje, Wesley Medeiros, consultor e professor especializado em licitação pública. Muito obrigada, viu, professor? Foi ótimo. Eu que agradeço. Agradecemos também ao nosso CEO, Leonardo Ladeira, por nos proporcionar conhecimento através de mais uma edição da Conexão Portal. E agradecemos também vocês, os participantes, e aproveitamos para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube e que fiquem ligados nas redes sociais do Portal de Compras Públicas, Facebook, Instagram e LinkedIn, e também em nosso site, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br, para vocês saberem de todas as novidades, e são muitas as novidades. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima e um ótimo dia. Obrigado, Estela. Valeu. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco nesse evento. Obrigado, professor. Obrigado a vocês também.